Vamos dar início a mais uma reunião doutrinária, buscando elevar os nossos sentimentos, superar todos os obstáculos que no momento está em nossa mente. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade maior, que trabalha sempre para o bem de todos. Que nesta noite, através da mensagem, não separeis o que Deus juntou, possamos buscar, como foi dito aí a conversa antes, na nossa consciência, essa maneira de entender a nossa trajetória, onde Jesus tem sempre nos dado o verdadeiro caminho, que é o amor puro, que estamos a caminho dele, passando pelas nossas experiências, trabalhando o nosso íntimo, como dizemos, na nossa reforma interior, e que esta misericórdia possamos alcançar a cada dia. Te peço, Senhor Jesus, iluminar a nossa irmã, nossa querida amiga Elvira Rios, que explanará a mensagem na noite de hoje, e que a tua bênção, Senhor, ilumine todos os participantes, por aqueles que ainda não conseguiram entrar na reunião, e por toda a humanidade, principalmente aqueles que sofrem, que passam por situações que nós chamamos de sofrimento, que na realidade é um antídoto para a cura das nossas dores do passado e das dores de hoje. Obrigado, Senhor, que a paz envolva todos nós por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Vamos aqui no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, mensagem número 87. E na mensagem 87, pergunta: recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Atos, capítulo 19, versículo 2. Então, o católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Então, vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares, em verdade, ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti.
muita paz, Deus proteja, ilumine a todos nós. E agora, passo a palavra para nossa querida amiga Elvira Rios. Muita paz, Deus proteja a todos. Gratidão, muito bom estar com vocês mais uma vez. Um grande beijo a todo mundo que entrou aí depois, né? Muito bonita essa mensagem, né? Não é a luz divina, não sou eu que espero, né? É a luz divina que permanece ao meu lado, esperando por mim. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Através dos estudos, através do buscar sempre, saber quem eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, a gente fica nessas premissas. E às vezes a gente perde muito tempo, né? Eu trago aí algumas imagens que eu quero que a gente procure pensar quando eu estiver falando. Eu trago dois filósofos, né? Um mais contemporâneo, um mais antigo. Trago Aristóteles, que diz assim, né? Não se pode desatar o nó sem saber como ela é feita. Olha só, Aristóteles falou isso há tantos séculos atrás. Quem sou eu para desfalar? E, vou aumentar aqui um pouquinho, Joseph Joubert, né, outro filósofo, disse assim, jamais corte o que pode ser desatado. Então, hoje eu vou falar de um dos capítulos menorzinhos do Evangelho, capítulo 22. Deixa eu tirar aqui essa imagem. Vou voltar aqui. Voltar para vocês me verem. Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo bem piquititico. Nem as instruções dos espíritos estão aqui, né? Esse capítulo ele fala de dois itens. A odeio essa palavra, fala, gente, para aqui não vai. Indissolubilidades do casamento e o divórcio. Olha o que é a trava-língua. Então, dois itens só. Só que dois itens que dão panos para a manga há muito tempo. Por quê? Olha o título, né? Não separa o que Deus uniu. E nós estamos cercados de leis. Leis civis que regem a nossa sociedade, né? E dentro dessa sociedade, várias outras tantas leis que regem. Por exemplo, classes sociais. Então, por exemplo, os policiais têm suas regras. Os professores, que eu estou lá, têm as suas leis. Os funcionários públicos federais. Então, dentro de uma sociedade, tem inúmeras regras. E dentro dessa sociedade com inúmeras regras, tem inúmeros grupos que têm outras tantas regras. Só que tem regras que são naturais. Essas que estão aí na natureza, vindas desse Pai misericordioso. E aí a gente fica entre a lei dos homens, como o pessoal fala, e a lei de Deus. E muitas vezes, no nosso caminhar, a gente fala, mas eu sigo as leis de Deus. Quando chega lá no pontinho, que é para ver se a lei de Deus está realmente internalizada, o que é que a gente faz? Corre para as vírgulas. Aquela que nos beneficia. E aí a gente corre o quê? Para as leis dos homens. Mas a gente vive dizendo que o que vale na nossa vida é a lei de Deus. Somos humanos, falhos. E esse Pai misericordioso, ele sabia que em algum momento a gente ia falhar, né? A gente ia precisar de ajuda. A gente ia precisar de pessoas, como temos aqui, de espíritos que nos ajudam na caminhada, da espiritualidade, do Mestre Jesus, para as nossas dúvidas. E aí eu queria falar um pouco, né? Não vou palestrar, vou falar um pouco aí sobre esse tema. A gente sabe que na sociedade atual, né, no ano de 2019, nunca teve tanto divórcio como teve em X anos, as pesquisas que falavam. Na época do vamos conviver para ver se dá certo, que foi a pandemia, se tranca todo mundo de casa, nunca se separou tanto. Por que será, né? Por que será que separamos tanto?
Aí acabou a pandemia e teve um boom de casamentos, a ponto de várias cidades pequenas pedirem às suas cidades vizinhas, segundo as pesquisas, não sei o que estou falando, que juntassem e dessem espaço para aquelas comarcas pequenas realizarem tantos casamentos que ficou aí pendente, porque a fila estava grande. Então, em um ano descasou demais, no outro casou-se mais. Oh, como é bom, né, Elvira? É. Porém, outras pesquisas dizem que vários desses casamentos já estão se dissolvendo. Aí ainda está em andamento essas pesquisas. Mas vamos pensar sobre, né, gente? De acordo com o Evangelho, né, Deus aí nos dá a oportunidade de conviver em família, consanguínea, né, e espiritual. Estamos aqui convivendo com pessoas, né, que temos laços consanguíneos, mas a gente tem laços muito mais poderosos que são os laços espirituais. Então a gente convive com essas pessoas para quê? Para brincar de família? Não. Para acertar os desentendimentos que a gente traz de outra vida, para a gente concretar relações que a gente tem em outra vida. Então, a gente vem em família não é para brincar de família. É para, na maioria das vezes, acertar as coisas que a gente não tinha acertado antes, ou não deu tempo, ou a gente acertou no meio do caminho e ficou por aí. Então, toda a família, ou vamos dizer assim, a maioria das famílias, elas já fizeram seus acertos, seus acordos posteriores. Martins Peralva, né, no livro Julgamento de Unidade, ele apresenta alguns tipos, né, de casamento. Eu trouxe aqui só para a gente dar uma olhadinha rapidinho. Né? Ele traz 5 tipos. Os afins, né, que são aqueles que são formados por parceiros simpáticos, que tem realmente, que a gente chega às vezes a dizer assim, minha alma gêmea. Pessoas que parecem que a gente tem uma conexão tão grande que a gente não sabe se vai se romper um dia. E elas sobrevivem muito mais após morte do que às vezes até na vida. Porque pense aí, às vezes a pessoa é aqui casada por 50 anos nessa existência, mas já se conhece há muitos milhões de anos, né? Já vieram em outras tantas vidas, já ficaram no mundo espiritual por muitos anos. E elas sobrevivem, né? De várias reencarnações. E, segundo Martins Peralva, são poucos comuns na Terra. Um outro tipo de casamento são os transcendentais. São aqueles casamentos de alma enobrecidas, né? Que tem um porquê de estarem juntos. Vieram à Terra com uma grande missão para a humanidade. Então, são esses os tipos de relação que Martins nos vem fazer assim, pensar, vem nos dar conhecimento da existência desses tipos. Tem também os provacionais. O nome já diz, né, gente? Provas. Coisas que nós, terrenos, somos expertos no assunto. Então, são uniões entre almas que são comprometidas, que infelizmente tem alguma coisa que precisa alinhar, precisa caminhar junto, modificar. Estão juntas para pacificarem as consciências ante os erros graves perpetrados no passado e desenvolverem valores de paciência, tolerância, resignação. Como eu disse, é o tipo de casamento mais comum na Terra. Queria lembrar que esses provacionais, eles não são provacionais simplesmente para os dois. Sejam eles, né, 2 homens, 2 mulheres, ou um casal. Independente da sua formação, né, vamos pensar que são espíritos, independente do corpo físico que eles estão lá habitando, tá bom? Então, nós temos muito mais nesta terra provacionais do que os outros 2 tipos. Temos também, juntos, aí, que parece que eu estudando se interligava, os sacrificiais. De sacrifício, são aqueles que caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre as pessoas. Então, um é muito iluminado, hoje o outro não é
altão assim. E aí a gente vai, né, entrar naquelas denominações de espíritos. Então, o espírito de mais alta envergadura que aceita um casamento, né, com a pessoa menos adiantada para que leve ou consiga conduzi-lo a um progresso espiritual. E o último, né, por isso que eu queria trazer logo ele, os acidentais, né, que também, na atual conjuntura, nos últimos séculos, né, principalmente no século XXI, está bem, né, acidental, bem acentuado. São os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Obedece apenas à afeição física, não tem raiz sincera, né? É a coisa do corpo, do material, uma saidinha ali, conheci, opa, fiquei e acabou. Hoje está assim, né? Infelizmente. Então, Martins, ele traz esses 5 tipos para a gente pensar. Mas vocês lembram que as frases que eu trouxe, né? Jamais corte o que pode ser desatado e não se pode desatar o nó sem saber como ele é feito. Partindo dessa premissa de Aristóteles, né? A gente não sabe de onde os nós foram feitos. Por conta desses tipos de relação. Eu não sei. Então, se a gente não sabe, o que a gente deve fazer em certas situações? Né? Primeiro, conhecer a ti mesmo. Conhece-te? A gente tem que se conhecer. E depois conhecer esse Pai de amor que nos deu corpos físicos, não para virarmos, eu trouxe aqui a imagem de um homem e de uma mulher, né, de uma família, que é o mais... Não para virarmos pessoas que estão competindo, como está essa imagem. Viemos aqui progredir. Né? Então, eu trouxe algumas imagens só para mexer com a gente mesmo. E aí, Kardec ele vem nos explicar, meu mouse não está muito bom, desculpa. Nos explica que no casamento, o que é divino não é uma assinatura no papel. A nossa concepção de o que Deus uniu, o homem não separa, está muito ligada à matéria, ao que eu vivo aqui. Erroneamente, a gente liga, né, o que Deus uniu como se fosse uma lei divina. Mas a lei divina não é o casamento em si. Seja ele no civil, no religioso, com comunhão de bens, com separação de bens, comer como... Não. O que é divino num casamento é a união, o amor. Então, o que Deus une não é os corpos. O que Deus une é o amor entre os espíritos que residem nesse corpo. Então, o que é divino é a união conjugal. Leia-se amor. Esta, por sua vez, traz em si 2 leis de caráter divino. Aí a gente sabe das leis da reprodução, da lei do amor, que automaticamente insere a lei da sociedade, vai, né, as leis morais que a gente conhece muito bem. A lei primeira permite a renovação dos seres que morrem, ao passo que a segunda, puramente moral, né, permite a união de 2 seres pelos laços da alma. Então, ao invés de nós nos perguntarmos o que é que eu estou fazendo aqui, ou de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, a pergunta maior que a gente tem que fazer é o que eu estou fazendo aqui. Por que Deus todas as manhãs me dá a oportunidade de acordar? Para ir trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro, casa, comprar roupa? Não. Isso são as nossas definições materiais. A gente precisa de muitas coisas disso aí. Às vezes a gente acha que até precisa de mais do que a gente tem, né? Mas a gente veio aqui realmente para amar uns aos outros e progredir nesse amor. Então, quando eu caso com uma pessoa e tenho filhos, a minha responsabilidade, vamos pensar assim de forma bem rasa, deixa de ser de 1, e vamos supor que eu tenho marido 2, aí eu tenho 3 filhos, 5. Então, não é para onde eu vou, né? Não é de onde eu vim, é o que eu estou fazendo com esses 5, incluindo eu. Eu tenho amado?
Eu tenho não amado? Eu tenho tolerado? Eu tenho aprendido com eles? Eu tenho ensinado algo a eles? A gente evolui? Né? Então, é essa a nossa pergunta. O que é que eu tenho feito? Né? O que eu tenho que fazer aqui? Então, a união de seres não é uma simples assinatura num papel. É a união de seres pelos laços da alma. Em um lugar, né? Isso eu fiz o exemplo de 5 pessoas, mas as 5 pessoas mudam a humanidade inteira, dependendo do que eu faça com essa minha vida, né? De casamento. Mudam a humanidade inteira, para o bom e para o não tão bom assim. Então, qual é a minha, vamos dizer assim, tarefa na seara do mestre? Porque estamos todos trabalhando em prol de algo. E esse prol de algo depende muito de quem eu sou, das leis que estão inseridas na minha consciência, do que eu tenho de certo e de errado, né? Então, esse meu trabalho vai conforme o meu livre-arbítrio dentro das minhas escolhas. O que eu tenho escolhido para caminhar nessa seara? Então, quando a gente vai dizer que não se pode dissolver um casamento, né, que é uma regra, é uma lei de Deus, a gente às vezes não sabe muito bem que leis são essas. Jesus, né, quando passou por aqui, ele era testado o tempo todo pelos doutores da lei. Os caras sabiam a lei, perguntavam a ele a lei. Olha que loucura, né? Vou tirar aqui só um pouquinho para ver vocês. Depois eu volto. Eles perguntavam a Jesus de coisas que eles sabiam. Era uma pegadinha, né, gente? Pensei, eu sou professora de português, chego aqui para pessoas que não sabem português, que não estudaram, e pergunto sobre as regras de prosopopeia. E aí eles faziam pegadinhas para Jesus e perguntou, Jesus, pode aí o homem separar-se da sua mulher? Não é contra as regras, as leis mosaicas? Mas aí Jesus disse que ele não veio, né, acabar com a lei, ele não veio mexer em profeta, nada disso. Ele disse que veio dar cumprimento às leis. Mas realmente ele veio dar cumprimento às leis de Deus. E naquela época a mulher era outro tipo de mulher, né, gente? A mulher não tinha voz. Olha, não podia nem se falar com a mulher no meio da rua, porque a mulher era uma coisa tão pequena que não podia. E dar a ela direitos era uma coisa que era impossível dar direitos à mulher. Então, os fariseus perguntaram a Jesus, como é que pode? Que ela não pode se divorciar. Porém, contudo, entretanto e todavia, pode sim, podia sim. Só que se divorciar naquela época era caro, como é hoje também. Era muito caro. E aí os homens, o que é que faziam? Só deixavam ela de lado. Elas passavam a ser escravas, empregadas da nova mulher, porque naquela época os homens podiam, né, ter mulheres naquela época, naquele lugar. E eles não faziam a segunda parte do contrato, que era entregar a sua mulher, dar a elas uma carta de repúdio, uma carta de alforria. Olha só. Essa parte aí os homens não falavam. Mas a vida está escrita onde isso? Em Deuteronômio 24, olha aí, parece para vocês. Essa era a segunda parte da história. Olha, o homem não me quer mais porque eu não sabia cozinhar, queimava a panela, né? Maltratava a mãe dele, fazia... Ele não queria mais. Mas só ele dizia o quê? Fica aí, fica mais barato para mim, ainda vou ter uma empregada, ainda vou ter uma serva. Só que lá tem aí, ó, quando um homem, né, tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que, de não achar graça em seus olhos, por nela não encontrar coisa indecente, far-se-á uma carta de repúdio. Essa carta de repúdio é o que a gente chama hoje, né, a carta de divórcio, a certidão. E lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa.
Quando os fariseus perguntam a Jesus, Jesus diz assim, opa, não és um doutor da lei? O que está escrito na lei mosaica? Então, Jesus ele já mexia também com aqueles doutores da lei, dizendo, opa, não venha para cá me dar a responsabilidade da lei de vocês, não. E aí diz assim, ó, se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer outra carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que atuou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la. Né? E por aí vai. A gente não vai entrar nas minúcias da lei mosaica. Então, os homens não falavam essa partezinha, não, que a gente eles podiam nos dar essa carta de alforria, vamos falar assim. E então, passou-se a dizer que eu só poderia casar com outro homem se eu fosse uma viúva. E muitas mulheres, gente, com certeza naquela época rezavam por seus maridos desencarnarem nas guerras, nas lutas, porque elas passavam realmente maus pedaços. Então, essa não dissolver o casamento e esse divórcio não são leis de Deus, são leis humanas. E quando uma mulher vem a se divorciar, né, óbvio que temos, tanto o homem quanto a mulher, enquanto espíritos, que sabemos da nossa real função aqui, a gente tem que ir até o último, vamos dizer assim, último recurso, a não ser que sofra violência, abandono e por aí vai. Olha a nossa sociedade, né? Uma sociedade que mata por amor. Eu mato em nome do amor. Eu matei a minha ex-mulher porque eu amava. Né? Eu matei a mãe dos meus filhos porque eu não queria ela com ninguém. E a gente mata em nome do amor. Mas a gente também não vai entrar nessa seara. Então, a lei de Deus não é a dissolução do casamento. A lei de Deus é o amor. Se não há amor, onde está a lei de Deus? E, novamente, eu lembro aquelas duas imagenzinhas que eu trouxe. Não se pode desatar um nó sem saber como ele é feito. E jamais corte o que pode ser desatado. Então, eu posso, numa situação de divórcio, de relação a dois, tentar tudo para que nós consigamos, vamos dizer assim, findar o contrato que fizemos lá na eternidade. Porém, existem cláusulas que não devem ser quebradas, como carinho, como respeito, como amor mútuo. Porque enquanto nós olharmos um homem e uma mulher como meros corpos, não vamos respeitá-los. É um espírito que está ali, um filho de Deus. E não há em na lei divina, escolhidos, privilegiados. Ah, o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Não é isso. Somos dois espíritos em corpos diferentes. Eu vim mulher porque eu precisava passar as coisas que passam no corpo feminino. Eu precisava dar à luz aos meus 3 filhos. Se eu viesse homem, eu não ia poder fazer isso. Mas se eu viesse homem, eu precisaria, né, de um corpo mais forte. Eu precisaria trabalhar e papapá. Então, nós viemos em corpos diferentes, sejam eles masculinos ou femininos, por necessidades nossas. Né? Ah, eu escolhi? Pode ser que sim, pode ser que não, mas por necessidade nossa. E o que é que a gente está fazendo aqui? Evoluindo e ajudando os nossos irmãos, amigos, parentes nessa evolução. Então, enquanto nós não olharmos para esse homem e essa mulher, né, como corpos, ou se nós só olharmos como corpos, vamos realmente continuar perpetuando, né, dizer que um é superior ao outro, que o que Deus uniu, entre aspas, não se separa, e aí a gente vai cair nos casos que a gente tem aí. Então, se separa alguém que tem amor,
que tem uma família unida e que, por exemplo, está passando por uma dificuldade, o que que a gente faz? Lembram das imagens que eu mostrei? Jamais se corta o que pode ser desatado. Às vezes é só uma ajuda que aquele casal está precisando, que aquela família necessita de amigos, né? De novas, vamos dizer assim, novas injeções do amor do Cristo. Mas eu corto, por exemplo, ou incentivo ou acolho, né, um casal que apanha, a mulher apanha de manhã, o filho é espancado de noite, a mulher apanha de madrugada. Lembra-se da outra imagem que eu trouxe para vocês de Aristóteles. Não se pode desatar um nó sem saber como ele é feito. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. E muitas vezes a gente quer fazer um mexido numa panela bem bonita de barro, que a gente aqui do Nordeste gosta, com as leis mosaicas, com as leis humanas, né? E, por vezes, a gente exagera a tal ponto de achar que olho por olho e dente por dente. Então, a inobservância dessas leis que surgem as uniões infelizes, assentadas unicamente nos interesses materiais que levam a sociedade ao progresso, ao processo de decadência em que se encontram. Né? E uma vez eu fui num casamento e o juiz disse assim, as palavras meu bem não se torne sentimento de meus bens. E eu saí daquele casamento pensando naquele juiz falando isso. Que o meu bem, meu amor, minha vida não se torne meus bens, meus amores, minhas vidas materiais. E caso isso aconteça, não só as leis humanas entram, mas muito mais as leis divinas, né? Então, será, depois dessa explanação aí, serão corretos perante Deus os que se casam e se separam? Será correto? O que é que eu tenho como casamento? Qual é a minha concepção de casamento? Qual é a minha concepção de união? Qual é a minha concepção de separação? Para a gente fazer essas afirmativas ou não, porque nós da doutrina não estamos aqui para apontar dedos. Nós estamos aqui para acolher. E acolher tendo como uma cortina atrás a doutrina. A doutrina do Cristo, que é uma doutrina de amor. Muitas vezes a gente julga, assim, óbvio. É próprio do humano. Mas a gente precisa acolher as pessoas, muito mais do que julgar. Né? A gente precisa ouvi-las. Então, Deus gostaria que todos nós aprendêssemos a viver juntos com amor, com respeito e compreensão. Simples assim? Não, não é tão simples assim. Porque muitas vezes, quando eu caso, eu tenho no meu parceiro ou na minha parceira idealizações. Eu idealizo uma mulher, eu idealizo um homem, eu idealizo um casamento, eu idealizo uma relação. E aí, no primeiro não, aquele riso, fecha. Ai, meu Deus, ele é assim, é? Ah, ele é assim, é? Ah, ela ronca. E a gente toma os sustos. E aí, a gente vai misturando as bolas. E um dia a gente dá um gritozinho porque a gente tá com a cabeça quente, outro dia a gente dá um grito maior, outra gente a gente nada compreensivo. Eu quero ir pro centro espírita, ele quer ir ver o Flamengo, não tá dando certo, eu tenho que ver o Flamengo com ele, ou ele tem que... E a gente começa a idealizar. Então, nem sempre isso acontece, nem sempre as coisas são lindas como no altar. Seja ele qualquer altar, seja na igreja católica, no meio do mar, um altar entre duas pessoas só, com uma pessoa para assinar. E são pessoas que fizeram alguns acertos de acertar, ó. Fizeram alguns acertos de acertar. E muitas vezes a gente, nesses não acertar, a gente não perdoa. A gente não aceita o outro. E a gente vai pela vida, brigando, separando, unindo, brigando, separando. E aí, muitas vezes, um casamento
que tem filhos, que tem toda uma relação de familiar no meio, de amigos, termina de forma não tão bonita como começou. Por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, que são as chagas, né, da nossa humanidade, a gente briga, se separa e desfaz enlaces muito mais desses visíveis por nós, né, que já vem de outras tantas vidas, a gente desfaz de forma raivosa. Te arruína tudo que a gente construiu. Então, separar, né, oficialmente, conforme as leis da nossa sociedade, talvez não seja para nós, espíritos, que estamos aqui, somos espíritos que chegamos e vamos embora, o pior. O pior é a separação de todos os acordos divinos que fizemos. De nos amar, de cuidar dos filhos, de ensinar os preceitos, né, do mestre, de ser caridoso um com o outro, de entender que, embora a nossa história ali esteja se findando, ela pode se findar de uma forma menos traumática, porque realmente nenhuma separação é fácil. Sempre numa separação, um lado quer e o outro não. Ou então um lado quer um pouquinho, o outro não quer um pouquinho. Sempre tem isso. Mas a gente pode fazer, sim, amizades bonitas, que não se desfazem. E a gente vê casais que às vezes se casam com outras pessoas e viram tudo amigo. E tem pessoas que fazem assim, eu nunca vi isso. Porque não é comum. Por que não é comum? Porque nos ensinaram isso errado. Que a gente tem que ter rivais. Assim como nos ensinaram também que a gente tem que dar valor mais à vida do que a morte que nos circula o tempo inteiro. Nos ensinaram várias coisas erradas. E só porque me ensinaram eu vou parar no tempo? E o que a gente está fazendo aqui? Reavaliando essas coisas que, erroneamente, por falta de conhecimento, nos ensinaram equivocadamente. Então, Deus, Ele quer que a gente aprenda juntos, sim. Casados, sim. Mas casados com o amor, que é a lei dele. É essa a maior lei de Deus. Então, quando Jesus diz, não separe logo o homem e Deus, né, que juntou, ele não quis dizer, não, pede o divórcio, não há capel. Não. A única união, ou a união que a gente tinha que colocar à frente de tudo, é uma união imutável. É aquela não firmada pelas regras da sociedade X, pelas leis mosaicas, mas aquela que perpetua por toda a humanidade, que é a afeição recíproca entre duas pessoas, com um único ideal. Mesmo que esse único ideal tenha as suas nuances. Um quer mais, outro quer menos. Um quer menino, outro quer menina. Um quer pro futebol, outro quer pro centro espírita. Mas o ideal é único, de amor. Então, o que Deus uniu não foi um papel no qual não há respeito, reciprocidade, não há empatia. O que Deus uniu, e não foi na terra, porque nós não somos daqui, foi seres ligados por um amor maior. Claro que a nossa concepção de amor ainda está bem rasa, ainda está bem pequena. Mas a gente pode, por alguns momentos, fechar os olhos e pensar nesse Cristo que nos mostrou que é amor de verdade. A gente pode até não, se dizer, não conseguir amar como ele amou. Amar as pessoas de qualquer classe social, doentes, acamadas, com lepra. A gente pode até nem chegar neste amor ágape do Cristo. Mas a gente pode sentir. Porque uma coisa que Deus nos deu foi uma condição de progressão do nosso ser animal. Já fomos muito mais animalescos que hoje. Né? Quando que pensaríamos que um pai ia conversar com uma filha sobre sexo, sobre o seu namorado, numa sociedade que foi de matriarcal para patriarcal para
nem sei o quê. Então, hoje a gente já tem pais que conversam com seus filhos, mães que são até menos docinhas, mas que são compreensivas, assim, de uma compreensão que parece que o corpo dela é pura compreensão. Coisas que diziam que era do pai ser racional, e a mulher hoje transita entre o emocional e o racional. Quando a gente pôde pensar que a gente ia ter isso na nossa sociedade? Então, Deus deu a gente essa capacidade de refazer o caminho. E não é refazer o caminho quando eu erro, não. É refazer o meu caminho mental. E a doutrina vem descortinando a gente, dizendo, opa, rapaz, isso aí, porque é natural. Né? Só que é natural e imutável. Não muda. A sociedade vem, acaba tudo, tá tudo ruim. O casamento, a gente às vezes até diz assim, é uma instituição falida. Não. Mas a lei de Deus, ela não muda. Mesmo com a minha capacidade de ressignificar o que é amor, de aprender sobre a morte, de aprender sobre doar-se. Mas tem coisas que são universais. Então, a união perfeita, né? Sabe-se que a união perfeita requer seres perfeitos. Nós não somos perfeitos. Lembram lá, né? Martins Peralva dando 5 tipos de união. Ali já vai dizer que tem alguma coisa que não está tão perfeita assim. Então, nosso grau evolutivo aqui nesse planeta não é dessa perfeição. Mas mesmo sem ser perfeito, a gente pode manter uma relação boa? Pode. A gente pode amar? Sim. Respeitar? Óbvio. Ser caridoso, ser indulgente, ser benevolente com nossos parceiros? Claro. A gente não quer perfeição. A gente quer equilíbrio. Equilíbrio e conhecimento é que vai nos fazendo chegar próximo a esse Pai de misericórdia. Esse Pai que é pura misericórdia. Então, nós não precisamos deixar o material gritar. A matéria, eu sou homem, eu grito, eu sou mulher, eu grito também. Não. A gente quis tanto a evolução feminina, a gente quis tanto a equidade de ideias, que a gente está perdendo os limites. A ponto da gente não saber mais o que é ser feminina e feminista, masculino ou machista. E a gente só precisa de um equilíbrio. E esse equilíbrio vem a partir das leis que regem a natureza do homem, que são as leis de Deus que está aqui na minha consciência. Estão aqui, adormecidas, muitas vezes esquecidas, um limozinho em cima, mas estão na minha consciência. Então, o divórcio é a lei humana, que tem por fim separar o que legalmente está separado. O que está separado de fato. Se eu bato em minha esposa, cadê o amor? Se eu traio o meu marido, cadê o amor? Se eu maltrato a minha família, onde é que está a caridade nisso? Automaticamente algo está desconectado. Então já está separado. E aí eu vou voltar novamente àquelas 2 imagens. Jamais corte o que pode ser desatado. Então, mesmo eu passando por situações esdrúxulas, complexas, eu posso simplesmente desatar e não cortar. Eu não preciso cortar a relação com meu ex, com os meus filhos. Eu só desato. Refaço o meu caminho, né? Continuo trilhando com aquelas pessoas que nós fizemos consórcios. Olha, seu Adalberto, a gente vai casar, viu? A gente vai ter 4 filhos, viu, seu Adalberto? O senhor me ajuda aí. Ah, não vai dar não, seu Adalberto é o homem do mundo, a gente vai se divorciar, virou um inimigo mortal. Pensa nos débitos, gente, que a gente já vai de novo, seu Adalberto, nós aqui, agora o que foi que a gente fez? Minha filha, tu lembra que a gente abandonou aqueles 4 meninos, se divorciou, brigou, foi uma agonia, eu digo, misericórdia, e agora? Sei lá, vamos lá pro Instituto Reencarnação, ver qual é a nossa sina. Então, voltando, gente. Eu não preciso cortar o que pode ser desatado. Foi um filósofo
que disse isso há mais de 300 anos. E Aristóteles disse que não se pode desatar no nó sem saber de como ela é feita. Eu não sei qual é a minha relação com o senhor Adalberto aqui agora, que nós fizemos o contrato de vir casados e termos 4 filhos. A gente pode até pensar, né? Porque a gente é espírita, mas a gente não pode afirmar. E Aristóteles já disse isso, ó, há séculos atrás. E a doutrina vem agora descortinar isso. Não dá para eu separar o que já está separado. Simples assim. Olha, não dá, já está separado. Então, não é contrário à lei de Deus dissolver um casamento ou divorciar-se. Porque já não há ali o amor que une os 2 seres, 2 almas, 2 pessoas que têm um propósito. Mas como eu disse, eu posso, enquanto ser racional, tentar, dentro de uma relação salutar, todos os meios. Dizer, seu Adalberto, não vamos se separar agora não, viu, Adalberto? Os meninos ainda tão pequenos, a gente tem que criar. Ou então, olha, vamos sim, você vai para a tua casa na roça, eu fico aqui na minha roça, a gente cria os filhos. Estou pegando uma situação assim, né, gente? Só para a gente brincar. Então, eu não preciso cortar esse laço. Mas eu posso dar, né? Os pequenos arranjos. E é isso que Deus quer de nós. Que nós consigamos, dentro da nossa pequenez, conviver com os nossos pares. Que pensam diferente? Sim, sim. Que amam diferente? Sim, sim. Que não na mesma intensidade, na mesma reciprocidade? Sim. Aprendemos que os opostos se atraem. Será que é mesmo? Eu, às vezes, tenho dúvida. A gente vai pegando uma coisa do campo da física e vai colocando na relação humana. Os afins vão se acolhendo, os afins vão se chegando. Aqueles que pensam iguais. Aqueles que querem, né, compartilhar coisas iguais, sejam elas não tão boas quanto a gente queria que fosse. Então, pergunta se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro 2 seres que não podem viver junto do que dar-lhes a liberdade? O que é que a gente tem visto nessa sociedade nossa? Será que é melhor eu viver infeliz, com minha cruz, meu karma, do que ter e dar liberdade de amar, de ir e vir, de criar os filhos de forma salutar, seres, né? Porque às vezes a gente não entende que isso aqui que a gente está fazendo agora pode virar história. Eu posso ter um jovem aqui que daqui a 200 anos, não, daqui a 100 anos, ainda esteja vivo, conte algo para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. E o seu bisneto, daqui a 50, conte quando eu não estiver aqui, nem o avô dele. Então, nós fazemos história. E não é a história do Brasil, não. É uma história universal. Da universalidade do amor ou do desamor. É uma questão de escolha. O próprio Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento, quando diz Moisés, pela dureza de vossos corações vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Então, a lei mosaica já trazia a dureza dos vossos corações. Foi por isso que Moisés precisou, né, dentre os 10 mandamentos, ter mais de 600 preceitos, leis, blá, 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 que regiam aquela sociedade, pela dureza daqueles corações. Repudiar aqui é separar-se, tá, gente? Então, o próprio Jesus não consagra. Mas já estava lá. Então, quem é Jesus para desdizer algo que estava numa lei, né, da sua época? Só que a dureza desse coração era o quê? A falta de amor. A falta de amor. E o amor é uma lei o quê? Divina, não mosaica. Então, isso significa que desde os tempos de Moisés, quando a mútua afeição não era o fim único do casamento, olha, lá,
quando a afeição não era o fim único do casamento, pode se separar. Era necessária a separação. E hoje a gente às vezes se pega num princípio bíblico para dizer que eu preciso ficar aqui apanhando deste homem. Não, eu preciso estar aqui com esta mulher que não me ama. Eu preciso estar aqui passando este fardo e blá, 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 blá. Justificando a minha falta de amor próprio, a minha inércia diante da vida. E Deus não criou pessoas inertes. Mesmo as pessoas que vêm e reencarnam sem pés, sem mãos. Não há inércia naquele corpo. Há algo que pulsa, algo que bate, algo que anda, sabe? Mesmo que ele não tenha todas as suas faculdades de andar, de ouvir. Algo pulsa. Então não há inércia no menor ser da criação. E aí acrescenta, no princípio não era assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, segundo as leis de Deus. As uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou ambição não davam lugar ao divórcio. As pessoas se amavam, né? E não só pelos bens que possuíam ou poderiam vir a possuir, recebendo seus dotes, não, era amor. No princípio da humanidade, na origem da humanidade, nós amávamos. E hoje? O amor mudou? A concepção de amor universal vinda desse pai é o mesmo. Quem mudou a concepção não foi Deus, né? Então, a doutrina não apoia o divórcio, mas aconselha a separação dos problemas. E dentro desse problema pode ter um corpo humano, um espírito, né? Ainda mais quando os filhos já fazem parte das suas vidas e que serão sempre os mais prejudicados. Numa separação, né? Não há a separação de um homem e uma mulher, a separação de sentimentos, de preceitos, muito mais do que isso. Então, como eu disse, que às vezes a gente precisa avaliar se esse nó precisa ser cortado ou só desatado, porque há filhos, há uma relação. E filhos, hoje terrenos, mas que foram espíritos que nos afinamos e fizemos contratos na erraticidade. Né? Alguns casais mais esclarecidos, né? E eu trouxe aqui umas frases em função dos filhos, vou terminando, conseguem superar essas dificuldades e chegam ao entendimento. E mais tarde, amigos, compreensivos e com o mesmo amor. Não aquele amor de homem e mulher, né, que acabou com o divórcio, eles refazem suas vidas, mas esse amor que é o que nos liga a Deus. Muito longe, óbvio, de ser o amor que Jesus nos ensinou, mas um amor bem próximo, o amor fraternal, que por conta dos filhos, do que os filhos podem fazer, ser, dos netos e por aí vai, pensando nessa obra divina, eles conseguem renunciar a algumas coisas e fazer com que esses nós sejam desatados mesmo. Entretanto, quando os desajustes chegam a gerar agressões físicas, verbais, a separação torna-se um mal, né, necessário, para que não aconteça as coisas que a gente vê aí quando a gente liga a TV. E os seres que se separam, homem ou mulher, têm o direito de buscar a felicidade num segundo casamento, sim. Somos seres gregários. Olha a lei da sociedade, nós não viemos para cá para sermos sozinhos. A gente pode sim ter uma outra união. E realizar até uma programação que estava esquecida. Opa! Não é que aquela não tenha valido, mas tinha uma outra no meio do caminho, né? E não é uma pedra, às vezes só tinha um rio no meio do caminho. E para findar, eu trago aí Joana de Ângeles, né, que ela diz assim, mas fico alerta, um alerta só. E pensando naquelas frases que eu trouxe. Um mau aprendizado vai gerar inevitavelmente uma volta às lições. Quando a gente perde o ano, a gente volta para a mesma série, lembram? As dúvidas projetadas para o futuro sempre surgem em horas inesperadas, com juros
capitalizados. O que puderes reparar agora, não transfiras para amanhã. Enquanto luz a tua ensacha, produze bens valiosos e não te arrependerás. Então, pensemos nisso. Pensemos o que essas concepções, às vezes, vêm trazer para a gente, né? As concepções de que o que Deus uniu, o homem não separa. Pensemos a nossa responsabilidade em ressignificar, tendo o Evangelho do Cristo como pano de fundo, essas máximas ipsilíteres que às vezes a gente lê na Bíblia e a gente vai perpetuando por várias e várias encarnações, não estou falando nem gerações, como verdades absolutas. A única verdade absoluta é que nós temos um Pai misericordioso que nos quer aqui, nesse mundo difícil, sim, mas com todas as ferramentas para sermos melhores. Nos deu Cristo, nos deixou o Consolador prometido, que é a doutrina, nos deixou a espiritualidade que nos intui, e nos colocou aqui, ó, diante de seres maravilhosos, que são os nossos irmãos, com seus defeitos, com suas virtudes, para caminharmos juntos. Espero que tenha sido assim uma exposição mais light, né? Que falar de casamento não é fácil. E estou aí aberta às provocações. Gratidão. Sempre colocando ensinamentos maravilhosos. Então, ficamos contentes e, ao mesmo tempo, vamos buscar na nossa consciência. Tudo isso foi colocado porque no dia a dia acontece de tudo isso, e aí, ouvindo essas colocações, a gente vai se preparando melhor, tentando se preparar melhor. Então, erros que cometemos no passado, hoje já não fazemos num grau tão elevado. Já a consciência ali olha para trás, olha para frente, mas verifica onde está. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que tem muita gente querendo fazer perguntas, tirar dúvidas, que é maravilhoso. Boa noite, grupo. Dirce. Então, Elvira, eu particularmente eu admiro você pela simplicidade que você traz, né? Lá, assim, as palavras do passado no nosso presente, no nosso dia a dia, né? E eu achei engraçado quando você falou assim, naquele tempo os homens tinham várias mulheres. Não mudou muito, não. Hoje eles ainda têm, diga-se de passagem. Né? Falar sobre o casamento, realmente, é difícil. Tanto falar como viver o casamento, né, gente? É muito difícil. Aí, sempre eu me perguntava assim, sabe? Nós que, assim, somos espíritas, né, que estamos tentando assim, melhorar nós mesmos. Eu falei, como que pode, né? Fala que ama quando é assim, tá namorando e depois se separa, aí nunca mais nem quer ver o outro, né? Que fala, nossa, não sei como que eu casei com aquela porcaria lá. Tem casamento assim, né? Mas aí, sabe o que eu pensei? Assim, na minha cabeça eu pensei assim, sabe o que acontece com o casamento, gente? O casamento, a gente tem que aprender a dividir. A gente tem que dividir a cama, a gente tem que dividir os problemas, a gente tem que dividir banheiro. E muitas vezes nós não estamos prontos para a divisão. Então a gente está naquele egoísmo, é meu. E quando a gente tem que dividir, a gente fala, poxa, mas esse cara não era assim, ou essa mulher não era assim, agora eu tenho que dividir. Então, assim, eu acho que se a gente pensasse em relacionamento, não é falar em casamento, casamento para mim não sei. Aí, que não sei, fiquei 23 anos casada, gente. Então, mas eu acho assim, que casamento, se você não aprender a dividir seu tempo, a dividir as coisas do dia a dia, o casamento a tendência é não durar. Hoje a gente sabe que mesmo as pessoas espíritas vêm de 1, de 2, de 3, 4 casamentos, né? E a gente fala, poxa, mas ele
entende, ele aprendeu que nem Jesus não veio destruir a lei, né? A lei é essa, casar, ficar, mas é assim, hoje quantas pessoas a gente vê separada e quantas pessoas a gente fala, eu não quero mais casar, e eu faço parte dessas pessoas, eu acho que eu não sei dividir ainda, né? Então eu acredito assim, que muitos relacionamentos, nem vou falar casamento, não dá certo pela divisão que nós não sabemos ter. Nós não sabemos, assim, nós não conseguimos dividir o nosso tempo. Ah, poxa, pessoa, eu quero fazer isso, a pessoa está falando para mim, não fala, fala uma vez, fala duas, vai andar, né? Então eu acredito que seja assim. Se a pessoa pensar bem, né? A pessoa, quando ela entrar num relacionamento, sempre eu falo para as pessoas que diz o que você acha do casamento. Eu falo, primeiramente, você aprender a dividir. E depois, gente, dividir as coisas no casamento. E depois, se não der certo, dividir os bens, que nem você falou, Elvira. Então, gente, vamos pensar bem, né? Hoje estamos aí, hoje a mulher tem voz, sim, hoje a mulher é independente, sim, ela fala o que ela quer, ela vive relacionamento. Eu acredito que não é se ela quer, não, porque eu já pensei que elas viviam relacionamento, que elas queriam, mas hoje um amigo meu, que é bem espírita mesmo, né? Ele falou assim, Dirce, muitas mulheres estão com relacionamento que apanha, que os filhos estão ali, porque elas não têm para onde ir, sabe? É ruim ali, mas elas não têm o que fazer. Não sei, eu sempre tive uma... Ele falou isso, eu fico pensando, mas eu acho assim, que quando ela quer, sabe, que ela está ali apanhando, que ela está ali, né, de tudo, o homem ponhando ela para baixo do chão, eu acho que ela pode dar um jeito sim, mas, gente, que nem você falou, Elvira, falar de casamento é tanto difícil falar como estar num casamento, né? E eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar é se realmente a gente gosta e, principalmente, eu vou saber dividir tudo que eu tenho e aí vamos entrar num casamento. Se não for assim, é melhor cada um ficar sozinho. É isso. Obrigada, disse. Marina levantou a mão, mas antes eu vou fazer um comentário. Não sou eu que estou dizendo que os homens traem menos, não, tá, gente? A gente está aqui na sala cheia de espíritos encarnados no corpo masculino, mas antes, né, a gente vivia numa sociedade puro patriarcal. E o homem, ele podia, né, em várias épocas da humanidade, ter várias esposas. Ter esposas. Hoje os homens não têm esposas. Hoje os homens têm relações fúteis. Mas, em contrapartida disso, segundo as pesquisas, os homens hoje, né, eles traem menos porque eles já aprenderam, muitos deles, né, vamos dizer assim, já aprenderam as leis universais, a lei de estar com alguém. E principalmente porque hoje na nossa sociedade a gente busca, mesmo a gente sendo assim invadido por tanta tragédia, as pessoas têm buscado mais a Deus, independente da religião. Às vezes até no buscar Deus dentro de uma pedra. Então, e nós aqui, nós temos o Espiritismo, que vem nos dando uma gama de conhecimento. E esse conhecimento, o que a gente faz com esse conhecimento? A gente vai ler? Só ler? Não. A gente põe em prática onde? Nos nossos lares. Que é onde a gente tem a base. E aí ali a gente vai reajustando aqui, consolidando ali, vai dando os primeiros passos para que mude essa humanidade. Porque às vezes a gente quer mudar a humanidade, dizer que o homem não muda, mas a gente não muda os nossos lares, a nossa família. Então, um lar esclarecido, seja ele espírita, seja ele evangélico, católico, esclarecido, ele realmente vai colocar em prática as leis do amor. E automaticamente a lei do amor aniquila ou anula ou passa por cima de outras tantas leis que nós fizemos e jogamos para a humanidade toda, que é essa lei do patriarcado, do machismo, do feminismo e por aí vai. Então, o que a gente hoje já faz é colocar a lei do amor. Porque a gente fala assim, a humanidade está acabada, ninguém ama ninguém. Não, gente, já foi bem pior. Foi bem pior. Eu sou de Santa Amaro, eu moro em Feira de Santana. Se eu tivesse um exército, eu chegava aqui, opa, gostei daqui, trazia meu exército todo, matava todo mundo, não tinha amor por homem, criança. Hoje a gente até briga por território. Mas são pequenos grupos, ou então pequenos, grandes grupos que brigam por território. Hoje a gente fala mais de amor. Então, por isso que eu ainda acredito que a gente pode ter, sim, uma relação fiel comigo inicialmente,
né? E depois fiel com o outro. Estou vendo o João aí falando. Marina, ela suspendeu a mãozinha antes, seu Adalberto. Boa noite, eu quero agradecer estar participando desse grupo, foi muito bom para mim. É a primeira vez que eu participo e acho que foi muito bom. Mas eu acho que a gente tem que começar a avisar os filhos que eles têm que parar de perder tempo com os opostos e procurar os afins. Então, eu vou dar chance para mais pessoas. Obrigado, grupo, e boa noite para vocês. Gratidão, querida. Gratidão. Tem Fidelis. Fidelis. Apareceu aí. Elvira, sua palestra foi tudo assim, que a gente já leu um pouco, né? Já está sabendo. Eu tenho assim um conceito também, que eu dei uma pesquisada agora, que é muito bom, que ele pergunta assim, o que seria verdadeiramente um casamento segundo a doutrina espírita? Eles respondem assim, a união de duas pessoas tem como parceria, reencontro, auxilia mutuamente e progride. Deve a parceria ser baseada no amor, no respeito, afinidade, amizade, compromisso, carinho mútuo, concentração do casal para a formação do lar, educação, tolerância, compreensão, pequeno gesto diário de amor, levar uma vida conjunta, compromisso de crescimento na espiritualidade, abre parênteses, espiritual, moral e intelectual, amparando um ao outro. Eu achei essa definição muito, assim, completa, entendeu? Sobre o casamento. Que, na verdade, o casamento é um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre duas pessoas. Se não tem compreensão, não vai adiante. A gente está vendo aí, né? No atual momento, muito feminicídio, né? Até por falta de conhecimento, por falta de compreensão, tudo aquilo que eu falei nessa definição aí. Então, está faltando também o ser humano muito amor. É isso que eu dou a minha, assim, opinião sobre o assunto. Muito boa essa contribuição. Gratidão, Fidelis, por nos trazer esse bálsamo. E eu vou pegar o gancho dele. Não podemos, gente, dizer que o casamento é instituição falida. Por favor, se alguém ainda diz isso, tire isso. Por que, Elvira? De tudo que Fidelis falou ali, vamos supor que eu seja casada agora com Alberto. Vamos supor que ele falou 10 coisas e nós fazemos 3. A gente se respeita, a gente se ama, a gente se cuida. É falida? Na minha concepção com ele, não. A gente pode estar tentando, errando aqui. Então, essa concepção de dizer verdades absolutas, principalmente as verdades que a humanidade, né, o materialismo faz com que a gente vá externalizando, a gente tem que estar tolhindo. Porque o homem e a mulher esclarecido aprende a renunciar, aprende o benefício de ter paz e da paz, aprende que a gente está aqui reajustando. E não faz porque acha bonitinho, não. Faz porque tem uma certeza inabalável de uma fé em algo maior que a gente. Então, eu não suporto quando as pessoas fazem assim, olha, torcer pro Bahia, eu torço pro Bahia, tá, gente? É a pior coisa do mundo. Por quê? A sua concepção. Porque só perde. Sim, e se eu mirar nos títulos que eu tenho? É uma coisinha bem rasa que eu estou falando. Então, essas concepções de verdades absolutas é a partir do que eu projeto em mim, do que a sociedade projeta em mim, das minhas experiências. Então, não há casamento, instituição falida. Não há família, instituição falida. Não há. As minhas concepções, as concepções que a sociedade me arrasta, e as minhas experiências é que é que me levam a ter essas afirmações, né? Teles levantou a mão. Eu vou pegar o gancho aqui de disso. Né?
Antigamente, os casamentos duravam mais porque a mulher era omissa ao homem. Dependia do homem para tudo. Hoje não. Hoje a mulher está independente, tem o trabalho dela, tem até um trabalho que o homem, e ela quer respeito, amor e carinho. E o homem vai fazer o quê? A traição, não vai respeitar, vai sair, vai pagar tarde. Então a mulher não aceita mais isso. Então ela segue o caminho dela e o homem segue o caminho dele. Mas, porém, tem homem que não aceita a separação e aí fica perturbando a vida da mulher, chegando até a tirar a vida daquela pessoa. Por que ele não respeitou antes de fazer tudo isso? Porque a mulher, assim, quando ela diz um não e acabou. A mulher não vai ser maltratada, né? Era mais agora do jeito que tá as coisas. Então, eu acho assim, né? Então, respeito é tudo. É o que eu tenho a dizer. Só isso. Obrigado. Gratidão, Teles, é isso mesmo, né? Não é que a mulher não aceite mais isso, né? Não cabe mais. Nós saímos da idade da pedra lascada, ó, a gente não sabia nem falar. Hoje a gente sabe falar, hoje a gente tem Cristo que passou aqui e disse assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não cabe mais, né, gente? Não é que a gente não aceite, é que não cabe. Mesmo que uma mulher quisesse aceitar, nem cabe mais. Ia ter alguém no trabalho que dissesse mulher. Ia ter aqui no centro espírita. Então não cabe mais. Mesmo que a gente quisesse aceitar coisas esdrúxulas, não cabe. Porque nós temos o quê? Conhecimento. E não é de leis, não. É de outras tantas coisas. Valentim está querendo falar. Antônio Valentim. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos traga muita paz e muita luz, como tem, em verdade, nos concedido. E nesta noite, as noites das terças-feiras são especiais, porque assim somos todos envolvidos por uma luz ainda maior, a luz do conhecimento. E hoje, mais uma vez, fomos aqui agraciados pela apresentação da nossa irmã Elvira neste tema tão polêmico, né? Mas que nos foi apresentado de uma forma um tanto quanto diferente. Digo diferente porque ela soube conduzir de uma forma muito simples, muito suave, mas extremamente profunda, fazendo-nos refletir bastante com relação a este ponto que certamente, buscando Deus Pai, dentro do que ele considera como sendo essencial para nós, para a nossa evolução moral e espiritual, assim permitiu também que houvesse este planejamento para a formação de uma família e assim essa relação conjugal. Ora, a partir daí, da forma suave, simples e objetiva como ela tratou do tema, em particular eu paro e questiono a mim mesmo. A forma como eu estava vendo a minha cônjuge é realmente correta? Por que eu estou colocando dessa forma, meus irmãos? Porque depois de ouvir a nossa irmã, dentro dessas reflexões, aquilo que poderia ser considerado até horas antes ou dias antes como sendo um oposto, deixa de ser. Porque partindo do princípio que não há seres perfeitos, como vai haver uma união perfeita? Mas vai haver sim, como ela dirigiu muito bem, como nos provocou, nos instigou a meditar, a refletir dentro do assunto, vai haver indivíduos, seres que se buscaram dentro daquele compromisso que firmaram antes mesmo de reencarnarem,
de se tolerarem, de se equilibrarem. O ponto é o equilíbrio em todas as relações. E não poderia ser diferente. E quando assim, mesmo vivendo aquilo que consideramos opostos, não devemos nos esquecer que esses opostos faz parte dos propósitos divinos para que se dê em nós o verdadeiro equilíbrio. Então, com mais exatidão e vendo de forma mais assertiva, o aqui e agora me conduz para perceber a minha companheira como uma pessoa ainda muito mais especial do que o que sempre foi, embora eu ainda possa observar, e é natural, é preciso, para que haja da minha parte a compreensão e a aceitação, observar os pontos em que eu ainda considero que juntos poderemos melhorar, assim como ela vai ajudando da forma oposta, ela vai ajudando eu a enxergar o que deve ser melhorado também em mim. Então, sinto-me imensamente feliz, porque nesse exercício prático que devemos vivenciar, como ela bem colocou, o que estamos fazendo com o conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos traz. Só conhecer, ler e ter o conhecimento? Não. É aplicar na prática o conhecimento adquirido e correr feliz para agradecer a Deus o resultado do agora, não do antes. Eu não conheço ninguém que do antes e no depois ele faça a opção de viver o antes. O depois, que é o resultado das nossas ações no bem, na compreensão e na aceitação um dos outros, percebendo que ninguém é perfeito, principalmente se olharmos para dentro de nós mesmos, vamos ter a exatidão deste princípio. E assim, agradecer a Deus, mais uma vez, e a espiritualidade maior, que percebe com muita precisão o que é a nossa carência e vai trazendo nos temas e escolhendo a ponta de dedo esses nossos irmãos que vêm para nos servir com tantas informações belas e profundas, a exemplo desta noite. Minha querida Elvira, este espírito iluminado, como todos que estão presentes, tem a sua luz, evidentemente, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, para que venhamos, ao findar este trabalho, sair com a consciência mais assertiva do que vem a ser, de fato, essa relação conjugal e o que daí podemos tirar de resultados benéficos se formos, de fato, fiéis às leis divinas. Que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno para todos e uma excelente noite de reflexões e de compreensão e gratidão a Deus Pai. Muita paz. Obrigada, senhor Valentim. Gratidão aí pelas suas palavras, pelo seu exemplo, né? E é isso aí, seu Valentim, ele falou aí, tá tudo aí. Ele não precisou nomear leis humanas, as leis mosaicas, os 10 mandamentos, as leis civis, os compromissos que ele fez com a companheira dele, mas está tudo embutido no outro. A lei maior, né? Então, não separar isso que Deus juntou, está aí embutido nessas palavras dele. Tudo bem embutidinho nas leis de Deus. Se ele sabe quais são as leis de Deus, se ele tenta, mesmo caindo, seguir o caminho, automaticamente está tudo bem. Alberto. Boa noite, pessoal. Elvira, grato, minha amiga, pelas suas reflexões, pelo seu conteúdo. A gente aprendeu muito aqui hoje, particularmente. Elvira, a gente tem observado, assim, no meu círculo de amizade, pessoas que tiveram relacionamentos, principalmente mais mulheres, onde o casamento não foi bom. Ela teve experiências sofridas, elas desacreditaram no amor,
e muitas delas têm medo de uma nova relação, né, afetiva, porque não confiam mais no parceiro, não tem mais aquela esperança. A pergunta é o seguinte: fica difícil, como o amor, ele é lei de Deus, e nós precisamos, né, viver ter um companheiro, uma companheira, para essas pessoas que criaram esses complexos, né, no futuro, tem alguma dificuldade para que elas construam a família? Eu vejo assim na visão como espírito, né? E até mesmo assim, quais as dificuldades que essas pessoas poderão encontrar, né? Porque perderam a esperança né, de encontrar um companheiro, uma companheira. O que é que você vê, minha amiga, sobre essa... Alberto, ele me bota em algumas enrascadas, vocês estão percebendo, né, gente? Olha, casamento, né, é um progresso natural na marcha da humanidade. Se a gente parar para pensar a concepção de casamentos que temos, é natural, é uma coisa que é natural. Aquilo que sai da naturalidade, aquilo que vai para o que choca, que sai do que teria que ser normal, traz para a gente algumas cicatrizes, alguns trincos, né? Pense aí um copo cair, não quebrar, mas tirar só uma lasquinha. Sempre que alguém for pegar ele para beber, vai estar sempre rodando o copo para não pegar na lasquinha e cortar até a boca. Então, o que sai do natural nos aterroriza. E nós estamos vivendo tempos muito líquidos. Relações líquidas. Ninguém é mais amigo de ninguém, né? Tem isso? Né? Não estou afirmando, não, viu, gente? É a ciência mesmo, Bauman, eu adoro os livros dele, ele fala do amor líquido, da relação líquida, da amizade líquida, de tudo líquido. O que é líquido? Aquilo que escorre muito fácil pelas mãos. E tudo isso cai em uma coisa, as nossas concepções. Qual é a minha concepção de amar? Qual é a minha concepção de ser espiritual? Então, se as minhas concepções recaem sobre a matéria, eu vou sempre querer um homem mais bonito, uma mulher mais bonita. Então, eu tenho que ressignificar as minhas concepções de espiritualidade. Então, quando acontece isso, que é natural, porque já aconteceu comigo também, a gente realmente entra num casulo. Mas esse casulo não tem que ser um casulo de automutilação, tem que ser um casulo de autoconhecimento. Porque, como eu falei, né? Lembram? E todo mundo aqui já estudou essa parte, somos seres gregários. Fomos feitos uma lei natural para conviver com o outro. Em N situações, no amor, no ódio, se não tiver relação com o outro, nada disso vai ter sentido. Se eu não tiver alguém para amar, qual sentido tem o amor? Se não tiver alguém para sentir saudade longe, qual sentido tem a saudade? Então, quando acontece isso, com principalmente nós mulheres, que a gente se reclusa, a gente tem que aprender a ressignificar a nossa concepção de amor e de divino dentro de nós. Então, eu já me tranquei realmente para uma relação com outra pessoa. Mas por quê? Porque eu queria me conhecer. E como Dirce bem falou, amor é partilha. Se eu não sei partilhar, se o outro não sabe partilhar. Então, eu acho que o maior problema, Alberta, é das nossas relações líquidas hoje. Elvira, mas eu acho que não tem jeito. Tem jeito, sim. Se não tivesse jeito, que seria mesmo que a gente estava fazendo aqui? Sendo um sopro do divino? Andando ao ermo? Não. Agora, isso dá trabalho. A forma como nós conduzimos o que é amar, para chegar ao ápice de eu não querer mais ninguém na minha vida, é que precisa ser ressignificada. O que é amor? E aí, automaticamente, eu vou fazer aquele efeito dominó. Seu Adalberto vai pensar o que é amor, seu Fidelis vai pensar o que é amor, Virgínia, Geraldo, e por aí vai todo mundo pensar o que é amor. E aí a gente vai ressignificar esse amor. Por quê? Senão a gente vai ficar nas velhas máximas, antes só do que mal acompanhado. Não é isso que às vezes a gente fala? Mas se eu sei que não é só que eu evoluo, então eu tenho que ressignificar essas máximas. E essas máximas envolvem essa relação a dois. E a relação a dois envolve casamento,
envolve traição, poligamia, sexo, responsabilidade, falta de responsabilidade, esses tipos de casamento que a gente viu aí. Tudo isso envolve. Agora, o que é que a doutrina tem feito comigo, com o meu próximo, com aquele outro próximo, com essa família universal a ponto de eu ressignificar o amor, para não ter mais medo de me relacionar com alguém, ou não querer mais relações que não tenham o porquê dela existir. Então, o Espiritismo nos esclarece. Nos diz assim, olha, o casamento é importante. Em que concepção? Para quê? Onde eu vou me aperfeiçoar? E as pessoas que convivem comigo? E essa jornada de ancestralidade, porque nós estamos numa jornada de ancestralidade. Eu ando para Deus. Eu evoluo, não é para eu ser melhor, falar melhor, ser mais inteligente, ser mais bonita, ser mais gorda, mais... Eu evoluo para Deus. É essa a minha ancestralidade, a minha evolução. E para isso, né, eu preciso ressignificar as coisas. E essa relação a dois, realmente, ela está muito fluida. A gente tem medo do outro. A gente tem medo que o outro nos traia, que o outro nos mate. Então, a gente precisa fazer o efeito dominó na nossa sociedade. A gente precisa ressignificar essas coisas em nossos lares. É urgente isso, Alberto, senão a gente vai ter realmente. A gente já teve uma sociedade das tias. Ficou para titia, lembra? A gente agora tem outra sociedade, gente. Eu gosto muito de ler sobre social, adoro sociologia. A gente tem uma sociedade das mulheres que elas querem extravasar, eu vou ficar com todos. Não é isso. A gente ainda não entendeu ainda. A gente ser humano. Então a gente teve a sociedade das tias, fica pra titia, não casa. E agora a gente tem a sociedade das mulheres que ou elas têm medo da relação com outro, conjugal, ou elas dizem assim, eu vou me jogar na vida. O que é isso? A falta de equilíbrio. E entre esse equilíbrio, a falta de conhecimento. Né? Simples assim, que se torna muito difícil. Não sei se eu respondi. Deixa eu dar o Alberto agora. Quem mais tem alguma colocação? Aqui só aparece 6 pessoas na tela, não sei se ninguém levantou a mão. Aqui não tem ninguém, não. Nem lá no chat também, não. Eu acredito que está tudo esclarecido, maravilha. E aproveito para pedir para você mesmo, fazer a prece final da Doutrinada da Noite. Muita paz, Deus abençoe a todos. Antes de fazer a prece, né, que pessoas que chegaram, eu não gosto de deixar nada pelo meio. Eu queria trazer as 2 frases do início, depois da minha fala. Não se pode desatar um nó sem saber como ele é feito. Aristóteles nos disse isso há muitos anos atrás. Eu não posso desfazer um nó, eu, Elvira, a sociedade civil, sem saber de onde é que ele é feito. E onde é que ele é feito? Na espiritualidade. Então, eu tenho que entender que eu sou um ser espiritual passando por experiências terrenas. Essa pessoa que está comigo do meu lado aí, do lado de vocês, vocês têm aí os nós que tem que desatar. É vocês que têm que saber. Onde eles foram feitos, às vezes nem a gente sabe. Mas não se pode desatar um nó sem eu saber como ele é feito. Ele tem que ser feito com amor. Ele tem que ser feito com respeito. Ele tem que ser um nó que tenha salubridade, seja bom para mim, para o meu parceiro. Porque um casamento, ele é feito todos os dias. Eu caso todos os dias com a pessoa que ronca. Ah, meu Deus do céu, agora está roncando mais? Com a pessoa que queimou a comida, que não se arruma todo dia, e que não é aquele homem que anda cheiroso. O casamento é assim, todos os dias. A relação que eu falo, né? A relação de 2 pessoas. E jamais corte o que pode ser desatado. É as 2 máximas que eu trago, né? Porque tem pessoas que entraram depois. E para fechar, eu trago uma recomendação de Emmanuel, está lá no livro Fé, Paz e Amor. Quero falar para todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm um parceiro ou uma parceira. Encontrastes em casa,
Emmanuel que está falando. O campo da batalha, em que se sentes compelidos a graves indenizações do pretérito, não te detenhas na dúvida. Suporta os conflitos, a própria redenção, com o valor moral do soldado que carrega o fardo da própria responsabilidade, enquanto se desenvolver a regra a que foi trazido, a guerra que foi trazida. Essa guerra que eu falo, a gente tem a concepção de guerra, não é essa guerra de sua relação consigo e com o outro. E Emmanuel conclui, não te esqueças de que o lar é o espelho, onde o mundo contempla o seu perfil. E por isso mesmo, intrépidas e tranquilas nos compromissos esposados, saibamos enobrecê-los e santificá-los. Que a gente possa enobrecer as pessoas que estão ao nosso lado. Essa santificação não é aquela santificação de, oh, que santo, lindo, canonizado. De ser santo, de ser algo divino. Esse ser que está do seu lado ou não, né, é divino. São espíritos enobrecidos que Deus escolheu para vir para aqui. No meio do caminho a gente se tortou? Sim. Trupicou um pouquinho? Sim. Mas Deus, ele não daria a gente algo que não tivesse valor e que não fosse essa ligação com ele. Então, pensemos nas nossas relações, mesmo que hoje estejamos sozinhos. Então, essa guerra é eu comigo primeiro e eu com o outro. E ela pode ser santa, uma guerra santa, uma guerra de amor, uma guerra com paz, no qual pessoas que não são perfeitas se encontram a fim de atingir um bem comum, meu, do meu esposo, dos meus filhos e da minha família. Então, gratidão, eu queria convidar vocês agora para vocês fecharem os olhos. Passamos aí algumas horas juntos. No fim da noite, né? Sempre a gente acha que o fim da noite é o descanso. Para muitas pessoas é o início do cansaço. É o início de um momento de dor. As pessoas que estão nos cárceres, nas ruas, na drogadição, na prostituição, as pessoas que estão nos hospitais, nos abrigos, aqueles que atendem, que são atendidos. Então, o que seria para nós descanso, para muitos pode ser o início do cansaço. Então, nessa dualidade da vida, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Esse Pai de amor, esse Pai de conforto, que nos dá a oportunidade diuturna de rever todos os nossos passos, do primeiro ao último do dia. E que muitas vezes a gente não recorda que ele sempre está ao nosso lado, nos dando livramento, nos dando discernimento, nos dando a calma que o mundo não dá. Muitas vezes não percebemos, por conta da vida louca, o quanto Deus age em nossa vida. Age trazendo o sol que nos aquece, a chuva que molha a terra, trazendo um vizinho, um amigo, às vezes até um inimigo nos mostra o que é que a gente tem que fazer aqui. Então, Pai de infinita sabedoria, gratidão por tudo que temos, por tudo que somos. Que o Senhor possa nos fortalecer, esse Evangelho entre em nós e nós entremos nele. Que o Evangelho do Cristo seja realmente o meu alimento diário para transformar-me numa pessoa melhor. Não santos, Senhor, mas pessoas que estão no seu caminho, caindo e levantando, mas no seu caminho. Que o Mestre Jesus seja sempre o nosso modelo. Que possamos amar, que possamos pensar como Ele, mesmo com a nossa pequenez humana. Que esse Mestre de amor, juntamente com a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões, nos intua, nos proteja, nos dê todo o discernimento que a gente precisa para viver neste mundo da materialidade. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de poder falar um pouco do que eu sei, do que eu entendo para os meus irmãos. Que possamos, sim, ter essa irmandade, para que a gente possa pensar
as nossas relações com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, tendo como pano de fundo o Evangelho do Cristo. Um Evangelho de amor, um Evangelho de paz. Fica conosco, todas as pessoas sejam balsamizadas em tudo que necessita, na paz que necessita, na saúde que necessita, hoje e sempre. Que assim seja.